Recapitulando o que nós vimos brevemente a aula passada. A aula passada nós vimos o início, né, ou as características gerais sobre os direitos sociais. Aí nós vimos as características dele como uma exigência de intervenção do Estado, caráter positivo. Eu fiz uma análise sobre a questão dos custos dos direitos, né, disse para vocês que todo direito tem um custo, mas os direitos sociais acabam tendo um custo maior. Se eu não estou enganado, eu deixei para vocês o texto do Virgílio Afonso da Silva, não foi? O texto de Virgílio Afonso, que é filho de José Afonso, trata muito bem disso, né? E faz um aparato muito bom sobre como isso é uma situação delicada, a questão dos custos dos direitos sociais. Especialmente quando eles vão ser colocados em prática pelo judiciário, que aí é aquele problemão que a gente sempre ouve falar, chamado judicialização da saúde. Tem um orientando meu de TCC que ele publicou um artigo sobre isso. Eu vou até mandar para vocês. Ele escreveu um artigo e publicou numa revista sobre o problema da judicialização da saúde, no caso, dentro da Constituição, né? Ou à luz de um conceito constitucional chamado Estado de Coisas Inconstitucional. Estado de Coisas Inconstitucional. Foi muito bom trabalho, inclusive. Ok? Então, esse foi o nosso aparato da aula passada. E aí eu também falei sobre reserva do possível, relacionado a isso, e mínimo existencial. Falei da vedação do retrocesso aula passada? Nem lembro, eu acho que falei. Vocês lembram? Larissa, minha assistente, você lembra se eu falei da vedação ao retrocesso? Deixa eu olhar aqui, que aí eu já respondo e a gente começa. Enquanto eu abro aqui, meu computador está lento hoje, deixa eu contextualizar o que a gente vai ver aqui especificamente. Eu não falei do efeito clique como determinismo existencial? Tá, então a gente começa desse ponto, que vai ser útil para analisar a jurisprudência do Supremo. Gente, primeiro ponto, tá? Eu disse para vocês na aula passada que a nossa Constituição não criou só um Estado democrático de direito. Ela tem uma outra palavrinha que caracteriza o Estado brasileiro criado pela Constituição de 88. Que palavrinha é essa? Ela criou um Estado, isso, social e democrático de direito. Muito bem, Larissa. Qual é a implicação disso? A nossa Constituição, ela traz uma série de direitos sociais. Então, direitos sociais em espécie. De novo, uma vez que a Constituição de 88 instituiu um Estado social, há um rol extenso de direitos sociais. Esse rol, o rol geral, é trazido no artigo 6º, tá bom? Ele é pormenorizado ao longo da Constituição, mas assim, o rol principal está no artigo 6º, que é um artigo muito bonito, inclusive, embora não seja tão efetivo quanto deveria ser. Deixa eu agora só abrir aqui para nós vermos a Constituição. Não gosto desse negócio de numeração com alfabeto. Tem que ser tudo 1.1.2. Aqui, gente. Constituição. Artigo 5º, a gente viu muitos artigos dele. A gente vai voltar ao artigo 5º quando a gente for falar dos chamados remédios constitucionais. A gente vai voltar ao artigo 5º quando a gente for falar de habeas corpus, habeas data, mandado de segurança coletiva, mandado de junção. Aqui, gente,
Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. E aqui dá até para ver, olha, esse artigo ele passou por várias emendas. Eu acho que eu não comentei com vocês, mas eu sempre comento em teoria geral da Constituição a chamada função simbólica da Constituição. O que é a função simbólica da Constituição? Isso não é um elogio, isso é uma crítica. A função simbólica da Constituição é que, às vezes, a Constituição ela serve só para acenar para a população. Ela só serve assim, olha, estou fazendo alguma coisa por vocês. E, na prática, não serve para muita coisa. A Constituição, às vezes, ela serve apenas como um símbolo, apenas como aquele documento que acena algo para a sociedade, sem ter uma aplicação efetiva. O exemplo, a meu ver, o exemplo disso é o artigo 6º. Então, por exemplo, se vocês forem reparar, a alimentação não constava originalmente. Foi feita na primeira emenda em 2000. Ainda não constava a alimentação. Foi feita uma emenda em 2010. Aí foi para inserir a alimentação. Aqui foi inserida a alimentação. Em 2010. Ou seja, até 2010 nós não tínhamos direito à alimentação. A partir de 2010 nós passamos a ter. Agora a minha pergunta é, mudou alguma coisa na prática? Mudou algo de significativo na prática? Pouca coisa. Por quê? Porque as políticas públicas que já existiam continuaram existindo e as que não existiam continuaram não existindo. Ou seja, essa alteração no artigo 6º, esse acréscimo no artigo 6º, muito frequentemente tem uma função meramente simbólica, ou seja, ele apenas sinaliza algo para a sociedade sem ter caráter prático. Tá bom? Esse rol foi sendo paulatinamente acrescido de novos direitos, especialmente por meio de emendas. Qual é o problema disso? O problema é que muitos desses direitos têm um caráter meramente simbólico. Ou seja, eles apenas indicam algo para a sociedade sem um viés de modificação da realidade. E eles indicam o que especificamente para a sociedade? O que vocês acham que uma emenda como essa indica para a sociedade? Hein, gente? O que essa emenda indica para a sociedade? Alguma proposta? Alguma ideia? Então, olha só. Um terço do Congresso Nacional propôs, 3/5 votaram, 2 vezes em cada casa. Qual era a finalidade deles ao fazer isso? Porque se eles estivessem realmente preocupados com isso, seria melhor fazer uma lei que estabelecesse de forma bem prática esses direitos. Que a Constituição, obviamente, ela tem a sua importância, mas a Constituição ela traz normas gerais. De forma prática, a lei é muito mais efetiva. A lei consegue ser muito mais prática do que a Constituição. E aí, o que vocês acham? Não? Gente, a principal função da legislação simbólica, e legislação simbólica que não é uma invenção minha não, tá?
a função simbólica é um conceito do professor Marcelo Neves, professor da UNB. Da UNB ou da USP? Da UNB. Ele diz assim, a legislação simbólica ela tem como função indicar para a sociedade que o poder público não está omisso. Então, o Congresso está dizendo assim, olha, eu não estou parado, eu estou aqui, eu estou fazendo alguma coisa. No caso, indicar que o poder público não está omisso. Ele quer dizer assim, não, eu estou fazendo alguma coisa, eu fiz uma emenda, inclusive. Eu fiz uma emenda para vocês. Então, assim, registra o que, Iene? Registra que eu estou fazendo alguma coisa. É isso que eles querem. Registrar que eles estão fazendo alguma coisa. Claro até aqui? Beleza. Aí vem uma palavrinha importante que vai pautar a jurisprudência do Supremo, que é a palavrinha vedação. Essa é uma palavrinha importante. Olha só, gente, existem muitas decisões do Supremo sobre direitos sociais. Decisão dos mais diferentes tipos. Então, por exemplo, tem decisão do Supremo dizendo, olha, essa ajuda aqui do BPC, do benefício de prestação continuada, ela é inconstitucional porque ela é insuficiente. Lembra dessa palavrinha que eu usei aula passada? Proteção insuficiente? Não lembram? Proteção insuficiente. O que é proteção insuficiente? É quando você tem uma política pública que não protege adequadamente um grupo. Essa é uma palavra importante que a gente viu aula passada. Outra palavra importante na jurisprudência do Supremo sobre direitos sociais é a proibição da vedação do retrocesso. É a vedação do retrocesso, na verdade, né? Proibição do retrocesso ou vedação do retrocesso. Que é isso, gente? Conforme os direitos sociais vão sendo garantidos, conforme a gente chega a um patamar de proteção, eu não devo retroceder. Então, por exemplo, eu dava uma certa garantia, eu garantia certa coisa, eu não devo, de forma injustificada, desamparar aquele grupo que estava amparado. Ok? E aí, gente, normalmente uma forma do Supremo declarar a inconstitucionalidade de uma medida é quando essa medida ela retrocede muito, e aqui vem uma palavrinha, tá? Retrocede muito na proteção das pessoas ou daqueles que são protegidos por direitos sociais. Um grande problema, gente, em relação a esses conceitos, tá? Olha só. Imagina, vocês já ouviram falar, acho que vocês não ouviram falar ainda nisso. O BPC, Benefício de Prestação Continuada. O BPC é um valor que o governo paga para pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade. Por exemplo, pessoas com deficiência muito pobres e idosos carentes. Tá? Duas categorias principais que recebem BPC. Idosos carentes
e pessoas com deficiência que não conseguem se autossustentar e são em população e estão em condição de vulnerabilidade. Tá. Imagina que o governo diz assim, não, isso gasta muito dinheiro e eu não vou mais pagar isso. Imagina que o governo decide retirar esse direito. Qual seria o... E aí, se bem que esse aqui tem amparo constitucional, mas enfim, imagina que não tivesse amparo constitucional nenhum. Essa remoção, essa retirada desse benefício, que tem o caráter de uma prestação social, poderia ser considerado um retrocesso. O que é um retrocesso? É quando você deixa de proteger algo que você já protegia. Então, você já protegia os desamparados e agora você vai desproteger. Esse passo atrás, quando ele é um passo muito atrás, ele pode configurar retrocesso. E o retrocesso, na jurisprudência do Supremo, configura inconstitucionalidade. Beleza? Ok, gente. Visto isso, vamos analisar alguns grupos de direitos sociais, tá bom? Na ordem que eu coloquei aqui. Trabalhador, educação e saúde. A gente não vai analisar de forma pormenorizada, tá? Porque eles têm uma regulação muito extensa e aí não seria viável. Mas olha só, a gente leu lá no artigo 6º um rol enorme. Alimentação, transporte, assistência aos desamparados, direito à proteção à maternidade e à infância. Ainda tem direitos sociais relacionados à infância e adolescência, previdência. Então, são muitos direitos sociais. A gente vai ver só alguns aqui, porque, eu, de novo, eu coloco aquele ponto que eu sempre toco, né? A nossa disciplina, a gente precisa focar um pouco, senão a gente fica muito disperso. Ok, gente. Direitos sociais dos trabalhadores. Gente, esse é um rol previsto principalmente no artigo 7º, tá bom? Tem direitos individuais e tem direitos coletivos do trabalhador. Direitos individuais são direitos relacionados à proteção dele isoladamente, mas tem a proteção do grupo, que são os direitos principalmente ligados ao sindicato. Bora lá. A Constituição traz um rol de garantias ao trabalhador com sede constitucional. Só que algumas delas, gente, como a gente já viu, são direitos de eficácia limitada ou direitos de eficácia contida. Os que são de eficácia contida, ok, eles têm amparo na Constituição. Mas qual é o efeito, qual é a consequência deles serem de eficácia contida? Não, limitada. Os de eficácia limitada. Eles têm amparo na Constituição, mas qual é o efeito deles terem eficácia limitada? Puxa na memória aí. Que para ter seu devido funcionamento eles precisam de uma lei complementar para reger. Diego, desculpa, eu estava com o áudio desligado. Repete, por favor. Ah, tá, que eles vão precisar de uma lei para eles poderem ter a sua atuação. Isso, muito bem, isso mesmo. Então, esses direitos de eficácia limitada, muitos deles precisarão de uma lei regulamentando. Ok? Olha só, algumas proteções são importantes aqui. Existe uma proteção contra a despedida ou demissão arbitrária.
Constituição, ela quer criar um sistema de proteção que impeça que o trabalhador fique desamparado, enfim, de forma abrupta, tá bom? Então, olha só, a Constituição ela prevê direito do trabalho, mas a Constituição prevê também o direito ao trabalho. Por isso, a Constituição vai lá e fixa a proteção contra a despedida arbitrária. Isso é uma das garantias. Outros direitos que também são previstos, direitos à proteção da maternidade e paternidade, assegurando que haja algum tipo de proteção caso a mulher engravide e durante o nascimento ao acesso a a proteção, na verdade, dessa criança recém-nascida. Ok? Bora lá para o artigo 7º. Olha só. Os 3 primeiros incisos são sobre aquele ponto que eu falei para vocês, contra a despedida arbitrária. Diego, tu pode ler para a gente o artigo 7º, incisos 1, 2 e 3? Caput, incisos 1, 2 e 3? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Perfeito. Segundo, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Terceiro, fundo de garantia do tempo de serviço. Isso. Olha só, esses 3 direitos são direitos que tentam criar um amparo que proteja o trabalhador contra uma demissão imotivada. O FGTS, todo mundo já ouviu falar no FGTS, né? O trabalhador ele recebe o salário e parte do salário, o patrão, um percentual do salário, 8%, o patrão deposita numa conta. E aí, quando ele, em algumas situações, ele pode retirar o dinheiro dessa conta, que é como se fosse uma poupança compulsória. E aí, voltando ao inciso primeiro, a forma como nós temos hoje de proteger contra a despedida arbitrária é que o governo estipula uma multa alta sobre, em caso de demissão. E aí até se cogitou, eu vi uma vez uma conversa, vão tirar a multa do FGTS. Aí volta para a questão da vedação do retrocesso. A multa do FGTS, ela existe para garantir o inciso 1º do artigo 7º. Ela pode até ser tirada, mas vai ter que ser criada uma outra medida que restringe a demissão arbitrária. Ou seja, que não permita que o empregador simplesmente mande a pessoa embora sem qualquer tipo de garantia. Então, assim, em tese, é até possível tirar a multa do FGTS, mas vai ter que ser criado um outro mecanismo que assegure o inciso 1º. Porque eu não posso tirar a proteção e não colocar nada, porque isso seria retrocesso. Estão entendendo a aplicação agora do conceito que eu dei para vocês? Sim? Seguro-desemprego é um valor que a Previdência Social paga ao trabalhador caso ele seja demitido contra a vontade dele, tá bom? Contra a vontade dele. Ok, gente. Incisos 4, 5, cadê? 6 e 7, isso. Que é a proteção do salário. Lê pra gente, Antônio. Diego. Ok. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que preservam o poder aquisitivo, sendo vedado sua vinculação para qualquer fim. Quinto, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
Sexto, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Sétimo, garantia de salário nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração, percebem Isso, remuneração percebe. variável. Isso. Olha só, gente. Aqui é a proteção do salário. Quais são as garantias que a Constituição dá em relação à proteção do salário? Vou colocar aqui. Talvez a principal garantia que a Constituição estabelece em relação à proteção do salário é a existência de um salário mínimo. E aí ela diz, esse salário mínimo para aquela jornada, para a jornada padrão de trabalho que a gente vai ver, que é de 8 horas semanais, limitada a 8 horas diárias, limitada a 44 horas semanais, é o salário mínimo. Então, para esse total, para esse padrão de jornada de trabalho, existe um salário fixado nacionalmente. Esse salário deveria atender tudo aquilo que está lá. A pergunta, atende? Obviamente, você sabe que não. Aí vem a pergunta, que já foi objeto de decisão do Supremo. Responda que eu vou mostrar para vocês a decisão do Supremo. É inconstitucional o salário mínimo abaixo? Porque sempre o IBGE aponta qual seria o salário mínimo correto. A minha pergunta é, o nosso não é, tá bem longe na verdade, eu acho que era R$ 4.000, alguma coisa assim, eu nem lembro. É inconstitucional a lei que fixa o salário mínimo? Não temos palpite, professor. Gente, olha só. O Supremo tem um conceito que é o seguinte, que é uma inconstitucionalidade que ainda está sendo sanada, que é a situação de inconstitucionalidade progressiva. O que é a inconstitucionalidade progressiva? Que tem uma situação que ela está se corrigindo com o passar do tempo. E aí, com o passar do tempo, ela vai deixar de ser inconstitucional. Então, neste caso, o Supremo não declara a inconstitucionalidade, não declara. Quando a inconstitucionalidade está sendo sanada e ela só pode ser sanada com o passar do tempo. Aqui, olha só. Agora tem 29 acordos, hein? Vai dar um trabalho. Bora ver. Deixa eu só localizar para vocês aqui. Indexador. Salarial. Olha só. O comentário que a gente tem é esse aqui, só que ele não chega a falar isso que eu tô falando para vocês. Mas nesse julgado, o Celso de Mello, ele chegou a fazer esse comentário. A insuficiência do valor correspondente ao salário mínimo, definido em importância que se revela incapaz de atender às necessidades vitais básicas dos trabalhadores e dos membros de sua família, configura um claro descumprimento, então é uma violação,
Isso é uma violação parcial da Constituição, pois o legislador, em tal hipótese, longe de atuar como sujeito concretizante do postulado constitucional que garante à classe trabalhadora um piso geral de remuneração digna, que é o inciso 4º, está realizando de modo imperfeito, porque é incompleto, o programa social assumido pelo Estado na ordem jurídica. Só que aí, no final das contas, embora eu fazer esse comentário, o Supremo não declara a inconstitucionalidade dessa lei, porque ela ainda está em progressão, tá bom? ADI 1442. Sempre esqueço, abrir o Mozilla é ruim. Bora, gente, voltando para cá, só para a gente finalizar esse primeiro ponto que está acabando o tempo. Então, olha só, existência de um salário mínimo e tem uma proteção extremamente importante aqui no final, não sei se vocês repararam, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Por que isso, gente? Porque quando você vincula a uma correção automática ao salário mínimo, por exemplo, as aposentadorias, se você vincular o salário mínimo, quando o governo pensa assim, se aumentar o salário mínimo, vai me dar muita despesa. Então, o que o governo faz? Ele não aumenta. Então, para evitar isso, para evitar que o salário mínimo sirva de... Essa palavra não é estranha para vocês, ou é indexador. Indexador é um padrão de correção. Então, se eu vincular o salário mínimo, se eu vincular outras obrigações ao salário mínimo, tal categoria vai receber 10 salários mínimos, tal categoria recebe 5 salários mínimos. A correção, sei lá, desse pagamento será com base na correção do salário mínimo. Quando você vincula, o poder público ele não vai querer aumentar o salário mínimo. Por que não? Porque se aumentar o salário mínimo, ele vai ter uma série de obrigações. Para evitar isso, a Constituição proíbe que o salário mínimo seja usado como critério de reajuste de outras obrigações do Estado, tá bom? Professor, todo mundo segue o salário mínimo? Não. Existe um piso salarial que o sindicato conversa que os sindicatos ajustam, tá bom? Então, o salário mínimo é o mínimo, só que os sindicatos podem estipular pisos salariais. Ok? Podem ser estipulados pisos salariais. Gente, aí vem um ponto. Tem gente que recebe comissão, né? Então, vendedor, por exemplo, e tal, e eles recebem em cima do que eles vendem. Isso é chamada remuneração variável. O que foi que o Antônio leu sobre remuneração variável? O que acontece com esses trabalhadores nesses casos? Não lembram? Eles não podem receber menos que o mínimo, tá bom? Eles têm que receber, no mínimo, o salário mínimo. Ok? Gente, está acabando o tempo da reunião. Tem uma pausa de 5 minutos, aí a gente volta. Eu vou mandar o link 9h20 para a gente voltar e finalizar, tá bom? 9h20. Não sumam. Tchau, gente.